Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo de pós-jogo, final da partida lá no Rio de Janeiro. Falta só esse contra-ataque mais um do Rigoni, ele já desperdiçou um, vamos ver se agora se ele vai acertar. Ele e o goleiro chutou para fora. Cara, na boa, mano, acabou de perder mais um gol o Rigoni, ainda bem que não fez falta, acabou o jogo. Perdeu 2 gols na cara do goleiro e cara... Ó, vibração do Crespo, do Lucas, comissão técnica ali do São Paulo vibrando bastante. Vitória boa, vitória importante para o São Paulo que respira, né? Fica na briga por uma classificação na Libertadores para o próximo ano. Entrando na pré, né? Na fase de grupos, acho que vai ser um pouco difícil. Mas o São Paulo hoje entrou na briga pelo menos para a pré-Libertadores, porque era um confronto direto contra o Vasco, o Corinthians havia vencido o seu jogo de hoje, tinha passado o São Paulo, o Bahia já classificou, tá lá em cima, para mim já carimba a vaga para a Libertadores. Então hoje era um jogo importante por conta do confronto direto com o Vasco, o Fluminense perdeu para o Ceará, então o São Paulo hoje tinha que vencer o jogo para falar que ainda quer a Libertadores para o próximo ano. Então hoje foi talvez uma resposta, né, para falar que quer ir para a próxima edição da Libertadores. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês sobre o Rigoni, tá, rapaziada? Eu acho que o jogo que ele fez hoje contra o Vasco, o São Paulo amanhã já poderia chegar nele, no caso a diretoria, e falar: Rigoni, pode voltar para a Argentina, irmão, pode ir embora, acabou. Valeu, obrigado, né? Vamos já acabar aqui. Eu pago o seu contrato até o final do ano, aí o seu empréstimo no caso, né? Mas valeu, mano, obrigado. Sabe por quê? Porque tá tirando o lugar de outro. E quem que seria esse outro? O Luca, mano. Poderia colocar o Luca pra jogar no lugar do Rigoni. Coloca o moleque, mano. Não interessa se joga na direita ou na esquerda, coloca o moleque, ele joga em qualquer lugar, mano. Coloca o moleque pra jogar. O Rigoni, ele tá tirando espaço de alguém que pode ajudar a gente, não somente esse ano, mas sim para o próximo ano. Contratação errada que não foi do Crespo, tá? O Crespo não pediu o Rigoni, ele mesmo falou isso em entrevista coletiva, ele não pediu o jogador. Então, na boa, mano, cara, nem coloca mais esse cara, mano. Pede pra voltar pra ir pra Argentina, volta de onde que você veio, não era nem pra ter vindo, essa é a realidade. O cara perdeu 2 gols, mano, um atacante. Não pode perder gols assim, cara. Ainda bem que não fez falta. Ainda bem. Então, pra mim, já deu pro Rigoni, né? Nessa segunda passagem dele, não era nem pra ter vindo. E tá tirando espaço de um moleque que pode ajudar bastante a gente. Olha como que fez falta o William Gomes, fez falta o Henrique Carmo na Libertadores, o Ferreirão, né? O São Paulo vendeu os moleques aí que poderiam ajudar a gente. Eles venderam a nossa base. Daí teve que colocar o Rigoni para jogar em uma Libertadores e ainda de ala. E não fez nada. E hoje ainda tá jogando o Rigoni, tirando espaço de uma outra pessoa que poderia ajudar a gente. Mas não dá, nem vou estender muito assunto sobre o Rigoni, para mim já deu. O jogo de hoje dele aí já é um indicativo que foi errada a vinda dele, que não dá, o cara tá zicado também. Olha os gols que o cara perde, inacreditável, mano. Mas, rapaziada, o jogo hoje de São Paulo, né, talvez não foi um dos melhores, né, mas não tem nem como você exigir muito, né, um jogo perfeito do São Paulo. O São Paulo começou bem o primeiro tempo, né, até comandou um pouco mais a partida e tal. Depois o Vasco deu aquela nivelada, né, no confronto e tal. Ficou um jogo bem parelho, né? Daí no final do primeiro tempo saiu aquele pênalti, né, pro São Paulo. Um pênalti que eu fiquei bem surpreso, para ser bem realista para vocês, porque geralmente passa despercebido, agarrão na área, cruzamento de escanteio na área e tal. E acontece muito agarrão, né? E o Arboleda foi agarrado ali com os 2 braços e foi pênalti, né? De fato foi pênalti, o VAR chamou e o Wilton Pereira marcou a penalidade para o São Paulo. O Lucas acabou convertendo, deslocou o goleiro, uma boa batida. O Tapia tinha perdido um gol, né? Também no primeiro tempo. O Lucas fez um corta-luz ali e tal.
E o Tapia foi lá e chutou em cima do goleiro, desperdiçou a chance, mas o Tapia é aquele jogador que pode agregar, mano. Um jogador que ajuda, ataca, tem vontade, tem disposição. E esse tipo de perfil de jogador agrada o torcedor do São Paulo. Então o Tapia, ele ainda ajuda mais do que o Rigoni, irmão. Isso é fato. Muito mais do que o Rigoni. Daí o São Paulo antes tinha tomado uma bola na trave, né? O Rafael depois fez uma defesa, para mim nada muito assim espetacular, mas acabou fazendo uma boa defesa. Ali o São Paulo saiu vitorioso no primeiro tempo, né? E eu esperava o São Paulo voltar um pouco mais ligado, o Vasco começou a mandar um pouco mais na partida, voltou melhor para o segundo tempo, o São Paulo passou alguns sustos, né? Alguns perrengues ali. O Diniz começou a fazer alterações, colocou 2 atacantes, fez umas lambanças ali. O Diniz que deu certo, né? O Vasco não conseguiu fazer nada. E o São Paulo, na base do contra-ataque, conseguiu fazer ali, ter chance, né, de ter feito o gol antes e depois conseguiu fazer o segundo gol com o cruzamento do Ferreirinha e a cabeçada do Luiz Gustavo, né? Então, o jogo pedia para ter um ponta, né? Para ter um jogador rápido ali no 1 a 0, porque o Vasco estava dando muita brecha, o Lucas já estava esgotado, o próprio Tapia também não seria muito esse perfil para arrancada, né? Para dar uma velocidade. E nos 15 minutos eu achei que essa alteração já deveria ter acontecido, né? O Crespo demorou até um pouquinho ali, de mais ou menos nos 20, ele acabou fazendo a alteração, que foi uma alteração acertada na minha visão, mas não com o Rigoni. Eu entraria com Luca e Ferreirinha, irmão, os dois, né, para ter velocidade. Rigoni não coloco nunca mais, não colocaria nunca mais para jogar depois de hoje. Mas é bem capaz do Crespo ainda colocar o cara para jogar nos próximos jogos. Mas a alteração demorou um pouquinho a leitura do Crespo, até estava em live de intervalo até esse momento, mais ou menos, lá no canal Teclas Esportes, comentei sobre isso. Pô, tá pedindo um jogador de arrancada, mano, de 1 contra 1 e tal. Daí o Ferreirinha tentou algumas vezes, né, uma hora ou outra ali, ele não chamou a responsa, tocou para trás, daí teve essa aí que ele deu a arrancada e fez o cruzamento na medida ali pro Luiz Gustavo, que fez o gol. Fico feliz pelo Luiz Gustavo, pelo gol, né, mano? Jogador que passou um perrengue nessa temporada, tá recuperado, voltou a jogar. A gente fica feliz pelo atleta, mas é um jogador que acabando o ano é mais um que o São Paulo não tem que ter, como que eu posso dizer para vocês? Uma piedade, né, mano? Ah, mano, consideração, amor, né? Não acabou, irmão. Não tem renovação do Luiz Gustavo. Ele pode fazer 10 gols até o final do ano, irmão. Acabou. Vínculo acabou. Tem que encerrar com o Luiz Gustavo. Não dá mais para manter. Mas entrou bem hoje, né? Que por sinal foi melhor do que Bobadilha, melhor do que também Pablo Maia. Pablo Maia às vezes entra com sono, né? Desligado. Bobadilha entra com cara de choro às vezes. Mano, os dois às vezes dá agonia de ver jogar, irmão. E por incrível que pareça, ainda melhorou o time quando eles saíram, né? Porque quando saiu, o Bobadilha. Mas o Marcos Antônio se dedicou ali, mas não é muita a função dele de ser aquele meia e tal, né? Mas se dedicou, é um cara que ajuda pra caramba. Mas o Bobadilha e Pablo Maia, mano, os dois tem hora que dá agonia de ver, cara. Dá agonia. A zaga ali, de boa hoje, né? Só o Alan Franco, que eu não curto muito ver o Alan Franco. Não sei se vocês repararam, ele tava meio loucão no jogo hoje, o Alan Franco, jogando pela direita, às vezes ele tava lá na esquerda, lá na ponta esquerda, dando bote lá no meio da área, no meio do meio de campo. Eu não gostei muito de como que tava o comportamento do Alan Franco hoje, tava meio estranho, afobadão. Fez uma falta que pisou ali no jogador do Vasco, no pé do jogador do Vasco, ele tomou o terceiro amarelo, tá fora do próximo jogo contra o Flamengo, que vai ser na Vila. Quarta-feira o jogo, né? Então vai fazer falta pra gente nesse próximo jogo. E tava meio afoito o Alan Franco, né? Mas na direita, ele jogando na direita ali, ele fica perdido. Parece que jogaram inseticida nele, ele fica perdidão, igual uma barata tonta. O Alan Franco, ele fica assim. E eu fico preocupado vendo ele jogar dessa forma, né? Tanto que chegou atrasado ali, fez uma falta. Se talvez erra um pouco ali o pé e pega um pouco mais a canela, é vermelho, né? Mas, cara, o São Paulo teve mais chances ali no segundo tempo por conta do time que o Diniz acabou deixando o Vasco todo bagunçado ali. O São Paulo soube aproveitar com o contra-ataque. Infelizmente, o Rigoni perdeu 2 chances. A primeira foi absurda, aquele gol que ele perdeu, irmão. Ele tava pro pé dele ali, pra ajeitar, tempo de pensar. O cara perdeu.
O gol daquele tamanho, o cara desperdiçou o gol. Bizarro, mano, bizarro. E teve um pênalti, tá, no Ferreirinha. Antes teve um pênalti no Ferreirinha que ele foi agarrado na área. O jogador do Vasco abriu o bração, irmão. Só esse movimento de abrir o braço por completo e fazer meio que uma alavanca no jogador é pênalti. E passou despercebido, né? Já tinha marcado um pênalti pro São Paulo no jogo e tal. E passou meio que despercebido ali, né? Aliás, pro VAR, né? Passou despercebido pro VAR porque ela era para chamar o Wilton. Porque se chama, ele iria marcar, eu tenho certeza. Ele iria marcar, porque foi bizarro, irmão. Pênalti, claro. E o São Paulo foi prejudicado. Foi muito pênalti. Mas, cara, a vitória é importante, né? Entra aí na briga por uma vaga na Libertadores pro próximo ano, São Paulo. O torcedor ainda tá magoado, chateado, né? Fico feliz com o resultado. Mas o torcedor ainda tá triste, cara, com o momento do clube, a bagunça que tá o São Paulo hoje. Mas é aquele papo, não fizeram mais que a obrigação, o que o São Paulo fez hoje. Correram, tentaram correr um pouco atrás do prejuízo que já foi feito, né? Os pontos desperdiçados durante toda a temporada no Brasileiro, o relaxo em algumas partidas, não fizeram mais do que a obrigação. Essa é a realidade, essa é a realidade. O Mailton, um jogador que eu gosto, apoiei a contratação, mas por enquanto não mostrou nada. Enzo Dias, mais uma boa partida, Rafael fechou o gol ali, ajudou a gente. E de resto é isso, o Lucas ainda devendo, né? 1 contra 1 ainda. Acho que a gente não vai ver mais esse Lucas fazendo isso. Uma certa frequência de 1 contra 1, de pique, arrancada, ainda tá devendo nisso, né? Mas só de jogar um pouco mais e ser titular já é um avanço. Mas é um jogador que esperamos um pouco mais também pelo que vale, né? E pelo potencial que ele tem. Mas hoje foi importante ali no pênalti, né? Teve a frieza de bater bem e deslocou o goleiro, que abriu o placar para São Paulo, dando a tranquilidade que abriu o caminho para a vitória, né, rapaziada? Mas, cara, é isso, não tem muito que encher linguiça não desse jogo de hoje. Não fizeram mais do que a obrigação. Resultado importante que coloca o São Paulo aí para sonhar em uma Libertadores para o próximo ano, pelo menos na pré, né? Eu falo mais, se o São Paulo for para pré-Libertadores, o planejamento ele tem que ser visado como se o São Paulo tivesse já classificado direto para a vaga de grupos, mano. Porque se fizer, vamos ver o que vai acontecer. Vamos para pré, o time a gente monta aqui e se passar a gente contrata. Não, irmão. Se for para fazer um planejamento entrando na Libertadores, mesmo que seja na pré, mas com a intenção de competir, você tem que montar o time que vai ser o time até o fim da Libertadores. Não adianta você mudar a rota. Monta o time capaz, porque vai ser difícil. Vai ser difícil. A pré-Libertadores são 2 etapas agora, né? 2 jogos, de ida e volta, 2 confrontos, aliás, né? São 2 fases antes de entrar na Libertadores de fato. Então, se tem a intenção de ir para a Libertadores mesmo, faça o planejamento como se você já estivesse na fase de grupos. Porque se mudar a rota, planejamento, irmão, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas enfim, tá aí. Resultado importante pra gente que dá um pouco de paz, né, rapaziada? Essa é a realidade. Cada vitória do São Paulo hoje até o final do ano é paz, tranquilidade, menos um estresse, menos um problema. Eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, eu vou deixar 2 links de 2 camisas do São Paulo que estão na promoção junto com um cupom, tá? Vou deixar tudo escrito aqui para vocês, o cupom é TIMESBR. Lá no site da Netshoes, já com desconto no link aqui para vocês. A camisa branca de treino, que é difícil de achar, de pré-treino, aquela branca com risco vermelho e preto, tá? É uma camisa nova, aquela de pré-treino do São Paulo, e uma retrô toda preta, da New Balance, tá? Menos de R$100. E a outra tá 145, a branca. Cara, vale a pena, tá? Oportunidade para quem quer e não tem ainda. Tô deixando o link aqui para vocês no primeiro comentário fixado. Fechou, rapaziada? Boa semana pra geral, tamo junto, esse é o pós-jogo. Valeu, é nóis!